Bom dia, Tainá. Bom dia, professor. Turma, nós vamos aguardar um pouquinho, né, enquanto o pessoal chega. Uns 2 minutinhos aí, pra gente começar. O pessoal tá entrando na aula, que bom. Bom dia, professor. Bom dia, Tainá, lá, né? Eu posso tirar uma dúvida com o senhor rapidinho? Com certeza, fique à vontade, pode perguntar. Ontem o senhor mostrou pra gente a plataforma, né? O AVA e as Uhum. atividades. Certo. Aí, o senhor mostrou uma atividade que tinha como data limite o dia de Uhum. hoje. Eu Certo. não consegui achar essa atividade. A única coisa que eu achei do senhor foi, acompanhei pelo mapa lá, que tem a linha de trilha, a trilha, né, de aula. Eu Uhum. assisti a aula lá de tipo de predicado, que foi a aula que o senhor deu. E Uhum. aí, como complemento, tem uma atividade ou outra, mas é aquele, o professor já responde, tem até o vídeo de resolução. E eu queria achar a sua atividade mesmo, eu não consegui achar. Eu achei a de Jimmy, que é pra hoje, entendeu? Mas a Certo. sua eu não achei. Tá, eu vou verificar tudo direitinho, o que que aconteceu. E conforme seja, bom dia, Carol, o que que eu vou fazer? Eu vou editar para aumentar esse limite, viu? Já vou Uhum. verificar ainda hoje o que que aconteceu, por que que não apareceu a atividade em si. E aí eu vou editar e caso não dê certo na edição, eu já jogo a mesma atividade aumentando o prazo. Não tem Tá, problema não, já vou verificar. Professor, obrigada. Oi. Ó, o Carol vai falar. eu acho que é porque o senhor tem que lançar essa atividade da trilha no campo de atividade mesmo. Foi o que eu fiz, mas não entendi por que que deu isso, mas eu já vou verificar à tarde. Então fazer dessa forma aí direitinho, ver o que que aconteceu. Ok, turma. Então vamos lá, tá, turma? Turma, hoje nosso assunto será funções da linguagem. Como vocês viram na trilha de aprendizagem, na questão das funções da linguagem, tá? Lá, seguindo o roteiro, nós estamos justamente nessa parte de funções da linguagem. O que acontece? Eu vou usar bastante o Word hoje por conta de certas particularidades das funções da linguagem, né? E também porque tem macetes. É interessante porque tem macetes e a gente pode aplicar isso de fato nas questões. Não é um assunto difícil, é um assunto tranquilo, interessante, fácil. E bom, tá? É muito abordado? Sim, muito abordado geralmente no Enem, na UEMA e concursos públicos. É, é uma parte que diz respeito tanto à interpretação quanto à questão de gramática. Por quê? Porque nós temos a questão semântica,
tá? No que envolve semântica, sentido, e temos a parte que envolve características gramaticais. E aí algumas delas a gente fixa na questão da pessoalidade, impessoalidade, na questão da primeira pessoa, terceira pessoa, e tem uma que é focada em segunda pessoa. Aí nós temos características com relação à linguagem formal e informal. E aí nós temos uma série de características que definem esses textos. O que acontece? Eu sempre falo para o meu aluno, quando a gente vai classificar algo, a gente vai atribuir características, a gente vai dividir, subdividir. O que é interessante, turma? Sempre nós fazermos uma associação a números. Para que isso? Para ficar mais fácil quando nós vamos estudar. Por quê? Porque, digamos, olha só, eu tenho seis funções da linguagem. Então, eu tendo 6 funções da linguagem, eu tenho como lembrar, tá? Quando se trata de substantivo, por exemplo, substantivo tem 9 classificações. Aí eu organizo os pares. Só para a gente ter uma ideia na questão do estudo, para vocês terem uma ideia. Olha só, sobre o substantivo, né? Nós já vimos isso, só para a gente ter uma ideia sobre como a gente organiza relacionado a números. Botei na cabeça que o substantivo tem 9. Aí o que eu faço? Se eu tenho o simples, eu tenho o composto. Se eu tenho o primitivo, eu tenho o derivado. Se eu tenho o comum, eu tenho o próprio. Se eu tenho o concreto, eu tenho o abstrato. E, por fim, para representar todos, eu tenho o coletivo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu sempre associo a números, isso é muito bom para a gente estudar. Aí, por exemplo, quando se trata de funções da linguagem, eu tenho a função informativa, deu uma. Eu tenho a função fática, 2. Eu tenho a metalinguística, 3. Eu tenho a injuntiva, no caso apelativa, 4. Eu tenho a emotiva, 5. E, por fim, eu tenho a poética. E aí, bateu as 6. Então, eu gosto de fazer isso com os alunos, associar números. Eu confiro as divisões, para não esquecer. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, vê só. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. Então, eu tenho 6. Eu lembro que tem 6, eu não esqueço. Aí, quando a gente fala de elementos do processo de comunicação, eu tenho 6 novamente. Aí eu tenho, no caso, emissor, receptor, canal, código, mensagem, feedback ou retorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão vendo? Então é interessante a gente fazer isso. Muita gente não associa, mas eu acho legal porque é difícil você esquecer dessa forma. E aí, por exemplo, quando se trata de crase, eu tenho 3 situações em que o uso da crase é facultativo. Então, o que acontece? Nessas 3 situações em que o uso da crase é facultativo, já vai possibilitar de não esquecer essa regra. Então, é uma dica que eu dou a vocês. Faça associações a números. Por exemplo, olha só como é interessante. Ó. Outro, vou tirar isso aqui tudinho, para a gente retomar um pouquinho. Olha só. Quando se fala em sujeito, né, que foi a aula de ontem, eu tenho 6 classificações. Eu tenho 3 para determinados e 3
para indeterminados, certo? Aí nos determinados eu tenho simples, composto, e tenho o desinencial. Bateu 3 para os determinados. E os indeterminados? Indeterminados de terceira pessoa no plural, de terceira pessoa no singular e oração sem sujeito. Aí tem uma outra situação lá da indeterminação que parte da terceira pessoa singular, mas está incluso aqui, não importa. Então, o que acontece? Mais uma vez a numeração aí, gente. 6 números. Aí 3 para determinados, 3 para indeterminados. O predicado tem apenas 3. Verbal, nominal e o último, né, que às vezes tem alguns que chamam de misto, né, por envolver os dois, que é o predicado verbo nominal. Então, é interessante que nós saibamos fazer essas associações, turma. Ajuda bastante. Ok, turma? Tranquilo? Se ligaram nesse macetezinho aí? Gente, não me deixem no vácuo. O pessoal botou aqui no bate-papo, deixa eu olhar no chat. Ah, sim, ok. Espero que vocês utilizem, tá, gente? Espero mesmo que vocês utilizem. Então, olha só. Vou fazer o seguinte, eu vou, antes de entrar na questão das funções da linguagem, que hoje são funções da linguagem, o assunto não é tão extenso, tá? É um assunto pequeno. Eu vou estabelecer uma ordenzinha rapidinho. Eu vou colocar aqui elementos do processo de comunicação, tá? Bom, o pessoal está entrando na turma. Então, olha só. Que estão atrelados esses assuntos de certa forma. Sobre os elementos do processo de comunicação, o que é interessante? A gente ter alguns cuidados. Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês os elementos. Nós temos um elemento que desempenha a função de emitir a mensagem, tá? Para o receptor. Ou seja, eu tenho o famoso emissor. Emissor é o elemento que envia a mensagem para o receptor, certo? Eu tenho o receptor, que é justamente o elemento que recebe a mensagem, certo, turma? Eu tenho a mensagem, né, que é a informação, conteúdo ou assunto. Beleza. Tem o emissor, eu acho que isso aqui, deixa eu ver se a gente está tudo em negrito isso aqui. Não. Então eu vou colocar só esses aqui. Certo. Eu tenho o canal, que é o meio utilizado para se enviar a mensagem. Tenho emissor, receptor, mensagem, canal.
tenho outro elemento que muitas vezes as pessoas confundem e não sabem o que significa. Eu gostaria que vocês me dissessem o que é o código. O que é o código, gente? Em um processo de comunicação. Quem lembra? E aí, turma, o que seria o código? Vamos lá, turma, o que seria o código? Preciso de resposta, não me deixem no vácuo. Eu sei que vocês estão acordados. Tainá não lembra. E aí, turma? Quem lembra, quem sabe? Interessante a gente ter voltado um pouquinho com relação a isso aqui. Não, não é a mensagem. Ok? Grupo de atividade? Não. Certo, turma? Não é grupo de atividades, não é a mensagem, até porque a mensagem, ela já tem sua definição aqui, ó. Código, turma, não esqueçam. É a linguagem utilizada. Para quê? Utilizada para quê? Para transmitir a mensagem. Deixa eu verificar aqui no bate-papo, aqui no chat. Ah, tá. Juan disse, eu ia falar isso. Gente, portanto, quando quiserem falar, falem, por favor. Manifestem-se. Às vezes eu fico achando assim que eu tô sozinho aqui e não tô prestando atenção, ou ninguém tá acordado, enfim. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Falta o último. O último é o feedback, que é o retorno da mensagem ou informação. Então, nós temos 6 elementos do processo de comunicação, tá? Receptor, mensagem, canal, código, feedback. Tranquilo. Desculpa, emissor, receptor, mensagem, canal, código, feedback. Tranquilo, até aí, 6 elementos, beleza. Agora, notem. Professor, Oi, pode falar. você poderia dar um exemplo de canal? Ah, posso sim. Então, vamos lá. Telefone, rádio, TV, computador. Embora tenha um computador, a internet é um canal, tá? Outro exemplo, carta. Alguns materiais, turma, dividem o canal, mas não precisamos desse processo de comunicação. Quando você estuda assim um pouquinho mais específico. Quer ver? Eu vou fazer isso como forma só de inferência mesmo, certo? Colocar aqui, o Juan deu exemplo, aplicativos de mensagem, certo? Certo? Exato, internet se referindo aos aplicativos. É uma forma que tu usa para transmitir, né, para enviar mensagem. Olha só, aí é interessante porque alguns autores, alguns materiais dividem o canal em dois, tá? Eu vou até colocar para vocês, não é algo cobrado, mas é interessante porque é estudo, né? É conhecimento, tipos de canal, certo? Eu vou ter o canal espacial, certo? E canal
temporal. Alguns autores, certo? Alguns autores chamam os canais de qualquer forma de tecnológico. Aí fica canal tecnológico espacial e canal tecnológico temporal. Então, o que é o canal tecnológico espacial? É quando o canal é utilizado para transmitir mensagem à distância. Como assim? A carta, a TV, a própria internet, certo? A rádio. Ou seja, ele perfaz um caminho a longa distância. O foco está no objeto que transmite à distância. E o temporal está no contexto relativo ao tempo, à época. Por exemplo, a escrita nas rochas, né? Conhecido como hieróglifos ou hieroglifos. Tá? Ok, hieróglifos. Que é justamente aquelas pinturas, ou pinturas rupestres também, vou colocar aqui, pinturas rupestres. Que é aquelas pinturas nas rochas, o conteúdo de algumas cartas, tá? Música também, música, o poema em si. Isso é interessante porque tudo é relativo mesmo à interpretação, né? Porque aqui já vai no conteúdo, aqui já é o objeto. Espacial, né? Que é relativo à distância. E o temporal eu vou colocar como época. Não é bom falar como tempo, diferentes tempos, porque diz que o tempo ele é único, ele é um só. Agora a época não. Então, essa situação escrita nas rochas, que é os hieróglifos, pinturas rupestres, né? Cartas, músicas, poema. Então, todas essas situações aqui são de canais. Aí, olha, um exemplo prático aqui do temporal. Alguém já chegou a fazer isso? Digamos, na casa de vocês tem uma reforma e aí o pedreiro pega e encimenta a calçada. Coloca o cimento na calçada. Ou tá lá fazendo a reforma, construindo, né, fazendo reboco. Alguém já chegou e colocou uma chinela, tipo uma havaiana, para ficar marcado de vocês? Ou escreveu o nome com um prego? Pegou um pregozinho assim e escreveu o nome. Já, né? Tá na lá, né? Diz que já. Aí vamos supor, de repente, o, o, o pedreiro tá lá, cimentando a calçada, e vocês vão e colocam com preguinho. Vamos supor que foi em. Deixa eu ver, eu fazer. Tainá, não sei qual a idade, mas eu vou pegar aqui como exemplo. Deixa eu ver. 2002, tá? 2002. Não sei se eu ver. 2002. Não, Tainá não tem 18, não. Botar. Pronto, 2004. Pronto. Aí Tainá ainda guriazinha, não sei se já sabia escrever, vai lá e coloca no cimento. Tainá 2004. Aí passa 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10, chega até 2020. Ninguém nunca mais reformou calçada nem nada. Aí tá lá no cimento, marcadinho, o nome de Tainá 2004. Quer queira ou não, sem saber, ela passou uma mensagem que ultrapassou uma época, certo? Então, o que que acontece? O canal tecnológico temporal, ele ultrapassa épocas, né?
E aí, nessa história de ultrapassar épocas, tá? Ele, ele utiliza de um meio, né? Que esse meio, ele é fixo de uma certa forma. Então, geralmente é no objeto, mas é o conteúdo que ele faz. No caso, a música. A música gravada, não sei quando, há 15, 20, 30 anos. Ela faz todo um tempo, certo? Poema também, ok? Então, é só uma divisão aí do canal, certo? Boa, foi bom perguntar sobre o exemplo do canal. O código é a linguagem utilizada para transmitir a mensagem. Se tiver em inglês, francês, alemão, seja é, qual for a linguagem, né? Utilizado o idioma em si, idioma de código. Mas não é obrigado a ser só idioma. Pode ser, tipo, linguagem não verbal, desenho, libras, enfim. O feedback é o retorno da mensagem. É a questão do entendimento. O que acontece? Aqui nós temos elementos do processo de comunicação. Agora, aí é que é interessante. Eu vou construir agora uma questão estilo concurso, vestibular, Enem, estilo UEMA, enfim, com as assertivas, tá? Tudo direitinho. Eu vou colocar aqui para vocês os elementos do processo de comunicação. Então, eu vou fazer o enunciado aqui direitinho.
Ok, então deixa eu só... Tá aqui rapidinho. Olha só, turma. Diminuir um pouquinho essa fonte aqui para a gente poder... Mais um pouco. Turma, conseguem enxergar? Eu diminuo mais um pouquinho ainda, para poder ficar tudo na tela aqui direitinho. Conseguem enxergar aí, né, turma? Dá pra ver. Dá para ver. Então, olha só. Questão estilo vestibular, estilo concurso. Marque a opção que apresenta corretamente os elementos do processo de comunicação. Detalhe, nós acabamos de ver. O que aconteceu aqui? Primeiro que vocês analisem, leiam, tentem responder, certo? Aí uns 2 minutinhos para vocês. E aí a gente vai discutir esse tipo de questão com relação aos elementos do processo de comunicação. Tá? Leiam aí, deem uma olhadinha, certo? E aí vocês podem dar resposta no chat, né? Ou podem falar mesmo. Aí eu só comento aqui, a gente vai para esse estilo de questão aqui, debater um pouquinho. A letra A não tá igual à letra D? Deixa eu ver. Sim, é verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui. Não vai fazer muita diferença, mas eu vou mudar bem aqui, tá? Vou mudar bem aqui. Pronto. Ok, agora pronto. Pode dar uma analisada agora. Ok. Alguns já estão respondendo aqui. Já olhei um respondeu já. Outra também. Ok. Turma, só para ter uma informação, quando eu olho no chat rapidinho, pera, deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu minimizar. Ok, deixa eu voltar para o chat. Ixi, ele caiu a. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Certo. Quando eu coloco no bate-papo, por exemplo, agora, tá aparecendo a telinha do bate-papo aqui, turma? Não, Não, né? aparece só o Word. Ah, ótimo. Então tá bom. Então quer dizer que eu posso verificar assim. Ótimo, tranquilo. Certo. Tivemos respostas como letra C, como letra D, como letra E. Certo? Ok. Certo. Então, olha só, turma. Vamos lá. Vou. Todo mundo direitinho? Alguém quer mais algum tempinho? Hoje a gente já pode ir para a questão. Diogo, pode falar, Diogo. Ah, tá bom. Pode ir. Tá certo. Então vamos lá. Olha só, turma.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Essa aqui eu ainda elevei um pouquinho o nível. Não coloquei como forma... não coloquei como forma de eliminação. O que acontece? A primeira coisa que a gente faz numa questão como essa. Eu disse para vocês o quê? Que tem 6 elementos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Todos eu coloquei 6. Então, já não tem como eliminar pelo número. O que acontece? Muita gente acertou, gostei. Olha só, turma, o que é interessante. Aqui, nós vimos, eu expliquei tudo direitinho. Só que, muitas vezes, eles não dão a mesma nomenclatura, certo? Ele justamente, o que acontece? Eles gostam de trabalhar com outras nomenclaturas, não seria outros significados, mas outra forma de abordagem. Por exemplo, é a primeira coisa que eu tenho que entender, que esses elementos eles podem ter uma outra nomenclatura de acordo com o conceito, certo? Então, de acordo com o conceito, eu estabeleço. Eu vou colocar aí, como eu respondo uma questão como essa? O que eu faço? Primeira coisa, eu vou colocar aqui embaixo, né? A gente pega assim, na hora que vai fazer na prova, e vou colocar aqui embaixo uma outra nomenclatura para cada elemento. Por exemplo, emissor, desculpa, eu colocar. O emissor é onde brota a mensagem, ou seja, é o mesmo que fonte. O receptor, né, é quem recebe, lógico, a mensagem tem um destino e o destino é o receptor. Destino, certo? A mensagem, aí no próprio conceito, né, embora o emissor e o receptor não estejam com esses nomes lá, mas a própria mensagem tá bem aqui, ó. Nós temos, ó, informação. Aí eu venho, certo? E coloco, ó, informação. Ok? E aí eu tenho o canal, que é tido como meio, que está no próprio conceito, certo? Eu tenho o código, que é tido como linguagem, certo? E eu tenho o feedback, que é o retorno. Aí o que a gente faz? Vamos eliminando. Fonte, destino. Eu sei que tem 6, não é isso? Conferir são 6, beleza. Aí eu venho fonte, destino, tudo bem. Mensagem, informação. Epa, mensagem é a mesma informação, então faltou alguma coisa. Então, letra A já tiro. Né? Ixi, aí ele volta como... Deixa eu voltar aqui, então não vou nem excluir. Se eu tenho mensagem, como é que eu vou ter o outro elemento chamado informação? Se é a mesma coisa. Então, letra A já era. Ok? Já era. Emissor, fonte. Opa, emissor é a mesma fonte. Já era. Letra C, fonte. Beleza, que é emissor. Destino. Informação, que é a mensagem. Meio, que é o canal. Linguagem, que é o código. Feedback, retorno. Resposta, letra C. As demais, né? Fonte, receptor, mensagem, mesma informação. Já era aqui. Tá, turma? E já era aqui. Resposta, letra C. Parabéns aos que acertaram. Turma, a gente vai dar uma pausa de menos de 1 minuto. Uhum. Oi, pode falar. Não, eu ia pedir pro senhor mostrar o esqueminha que o senhor fez embaixo, por favor. Tá aqui. Olha aí, ó. A ligação, desculpem, o aplicativo ele vai cair, porque nós temos menos de 1 minuto, mas já estou